Vamos colocar em pé, querido. Aleluia. Bom estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Amém. Dá uma olhada aí para o seu lado. Fala com o seu irmão aí, que bom que você veio, querido. Dá um tchauzinho se ele estiver mais distante aí. Vamos continuar queimando por Jesus nessa noite, amém? Nós aprendemos nesses dias, o fogo não pode apagar, amém? Ele tem que arder continuamente no altar. Então a sua vida é o altar do Senhor, e nessa noite você vai deixar que o fogo queime na sua vida, queime em você, queime no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, para a glória do Senhor. Pai, nós queremos nos apresentar nessa noite a Ti como uma oferta, Senhor Deus, como um sacrifício vivo, Senhor Deus, e que suba diante do Senhor nossa adoração, nosso louvor, nossas orações, Senhor Deus, elas possam ser, Senhor Deus, recolhidas na Tua presença, Senhor Deus. Que estejamos, Senhor Deus, aqui com corações voltados completamente para Ti, e que o Senhor possa tocar as nossas vidas nesse lugar. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, um ambiente de adoração somente ao Teu nome, Senhor Deus, pois Tu és santo. Tu és santo, 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 santo és, Senhor, e nós queremos Te exaltar em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és
dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o
posso sentir vento de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Eu posso sentir um rio de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Creio, creio. Se você crê, adore, adore, adore a Ele.
suas mãos a Ele e clame ao Senhor. Ele pode fazer qualquer coisa. O Deus de milagres está aqui. Deus de milagres está aqui. Ele está aqui. Clame a Ele, clame a Ele, que se necessário for, Ele vai abrir portas onde não há. Ele pode abrir caminhos onde não havia caminhos. Ele pode abrir um caminho no meio do mar. Se o seu povo tiver que passar, nem que seja por sobre as águas, Ele vai fazer você andar. Apenas creia, creia, creia. Caminhos do ermo, rios do deserto. Se preciso, Ele abrirá caminhos do ermo, rios do deserto. E se preciso for o mar, vai se abrir caminhos do ermo, rios do deserto. E se preciso for o mar, vai se abrir caminhos do ermo, rios do deserto. E se preciso for o mar, vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui na minha vida. Declare coisas novas Deus está fazendo. Pela fé você antecipa e crê. Coisas novas e declara sobre a sua casa e família. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Oh, sobre as nossas casas, nossas famílias. Aleluia. Continue exaltando a Ele. Alguns estão recebendo nessa noite pela fé. Como a palavra de Deus diz, alguns receberam tantas coisas pela fé, e também é realidade para nós nesse dia, de recebermos pela fé promessas de Deus sobre as nossas vidas. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor.
me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei de ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei de ver que tu és bom, pra sempre tu reinas,
sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia. Aplauda o nome dele, exalte o nome dele, Jesus. Aleluia, graça e paz, amém? Você pode se sentar por um instante? Coloca para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor aqui: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Amém? O nosso Deus, Ele é tão bom, como nós acabamos de cantar. Provei e pude ver que Ele é bom. O Senhor é muito bom. Nós que provamos, nós que experimentamos do Senhor, nós sabemos que Ele é bom. E o nosso Deus, Ele é bom, porque Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus doador, Ele é um Deus presenteador. Ele nos dá todas as coisas. O Senhor, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus amoroso. E quando nós estamos assim, diante dEle, como nesse momento aqui em congregação, juntos aqui congregando nesse lugar, nós podemos sentir a graça, a preciosidade da sua presença. Ela não só fluindo através de nós, mas entre nós. E quando nós entoamos louvores ao Senhor, o Senhor, Ele é entronizado, Ele se assenta no trono das nossas vidas, Ele se assenta no trono desta igreja, Ele se assenta no trono da nossa casa. E sabe, é do trono que o Senhor reina, é do trono que o Senhor governa. E o nosso Deus, segundo toda a riqueza que Ele tem, Ele supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Todas elas, sejam necessidades materiais, sejam necessidades da nossa alma, do nosso corpo físico, aquilo que nós estamos necessitando, o Senhor está pronto para suprir. Eu não sei qual a sua necessidade, mas o Senhor está pronto para suprir. Esse texto aqui de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o contexto dele fala sobre finanças. Mas em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades são supridas. Emocionais, espirituais, físicas. Qual a sua necessidade? Você pode colocar isso na presença de Deus. Eu não sei qual momento que você está passando hoje, mas você deve colocar isso na presença de Deus. Esse é o momento certo, esse é o momento exato. Você veio aqui nesse lugar, sim, prestar culto a Deus, levantar as mãos, entoar louvores, cânticos a Deus, e oferecer a Deus suas ofertas, seus sacrifícios também, mas trazer diante dele as suas petições. Isso é lícito, isso é válido diante do Senhor. O Senhor quer ouvir o que você tem para trazer diante dele.
Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. O salmista diz isso em Salmo capítulo, se eu não me engano, é 27 ou 37. O que eu quero que você abra o seu coração nesta noite, porque Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus abençoador. A maior prova disso foi quando Deus entregou o seu filho. Ele deu o seu filho como sacrifício para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. Ele não esperou que nós amássemos a Jesus. Ele não esperou que nós recebêssemos a Ele e que nós fôssemos obedientes, não, de forma nenhuma. Nós sempre, como seres humanos, fomos desobedientes. Mas Ele ainda assim, Ele nos amou e nos abençoou. Ele ainda assim nos deu a chance da vida eterna, e uma vida com Ele, uma vida em abundância. E é por isso que você está aqui, e por isso que em Cristo Jesus todas as suas necessidades, elas são supridas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades, todas elas. Qual a sua necessidade? O que você está necessitando? Coloca isso diante do Senhor. Coloca para mim a terceira carta de João, 3 João, perto do Apocalipse, 3 João 1 ao 2, 1 e 2. Vou ler o versículo 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja boa saúde, e assim como vai bem a sua alma. Aqui o apóstolo João, ele se denomina presbítero. Ele está escrevendo a Gaio. E na outra tradução, revista e atualizada, ele diz assim: eu peço a Deus, ou eu faço um voto a Deus. Pode colocar essa tradução para mim, por favor? Isso, amado, faço votos por tua prosperidade e tua saúde. Essa palavra votos é o apóstolo João orando por Gaio. Faço votos, faço oração por você, Gaio, por sua prosperidade e por sua saúde. Grave bem isso. Deus quer sim que nós sejamos prósperos e saudáveis, porque a nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Esse homem aqui, Gaio, quando você lê essa carta, essa epístola de João, João está escrevendo para ele. Ele era um homem que sustentava os evangelistas, as pessoas que iam evangelizar. E João está orando pela vida de Gaio, para que Deus fizesse com que a saúde de Gaio fosse sempre boa, e que Gaio fosse sempre um homem próspero. Porque muitas vezes, queridos, você não consegue ir tão longe, mas existem pessoas que vão longe. E que você possa entender esse coração, um coração generoso, um coração que contribui, um coração que investe. Então Deus, Ele quer fazer você prosperar no seu espírito, na sua alma e no seu corpo.
Ele supre em Cristo Jesus cada uma das suas e das minhas e das nossas necessidades. Amém? Agora, é bem verdade que muitas pessoas tomaram essa doutrina da prosperidade para fazer disso fonte de lucro. Mas eu quero dizer algo para você. Como João mesmo diz assim, aqui nessa oração que ele faz para Gaio: eu faço votos, eu faço oração por você, Gaio, para que o seu corpo seja saudável e você seja sempre próspero, assim como é próspera a tua alma. Significa que a prosperidade de Gaio é resultado de uma alma próspera, de uma alma generosa. Provérbios diz que a alma generosa prosperará. E o nosso Deus é generoso. Então, é com esse entendimento que nós dizimamos e ofertamos, com essa generosidade no nosso coração, com esse desprendimento dentro de nós. E assim, eu quero encerrar esse momento. Queremos prestar todos os esclarecimentos para vocês. Amém? Glória a Deus. Pode passar com os envelopes e nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Coloca o QR Code aqui. Não esquece de colocar na live. Deus abençoe os irmãos que cultuam com a gente online. Está rindo de mim, pastor? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada coisa, Pai, que o Senhor tem feito no nosso meio. Às vezes, Pai, nós nos parecemos aquela igreja de Corinto. O Senhor tem usado, Pai, aqueles que não são para confundir os que são. Nem nós sabemos, Senhor, como o Senhor tem feito. Mas de fato, o Senhor tem feito coisas novas no nosso meio. Que assim, ó Pai, o Senhor continue abençoando. E que não falte, Senhor, como até o dia de hoje não tem faltado o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, Senhor, e sempre. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a abastança necessária para que nós possamos acudir àquele que tem fome, ao necessitado. Não permita, ó Deus, que falte nos nossos celeiros. E que em Cristo Jesus, papai, todas as nossas dívidas, nossas contas, Pai, sejam pagas. Tudo, Senhor Deus, seja honrado. E eu te peço, ó Deus, se alguém aqui necessita de sabedoria agora, o Espírito de Cristo, que é o Espírito da sabedoria, esteja, Senhor Deus, agora trazendo discernimento na vida dessa pessoa e dando sabedoria para ela administrar os recursos que vêm às suas mãos. Deus, eu peço também em nome de Jesus, ó Deus, que haja, Pai, pessoas cada vez mais generosas no nosso meio e que o Senhor possa multiplicar o fruto da nossa sementeira, Senhor. Prepara cada um de nós para aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas.
Aleluia. Senhor, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre o teu povo e multiplica, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos uma semana de Pentecostes. Glorifico a Deus pelos guerreiros que o Senhor tem colocado juntamente conosco, com a disposição que às vezes uma multidão não consegue fazer o que poucos dispostos conseguem executar. Não é a quantidade, mas a qualidade desse povo na fidelidade para com Deus é que vai fazer a diferença nessa cidade. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor William Jimenez e hoje estou incumbido de trazer algo da parte do Senhor para os irmãos. E há alguns dias o Senhor tem falado ao meu espírito a respeito de algo que tem trazido uma certa incomodação e já tem alguns dias e por último tem intensificado um pouco mais sobre o assunto. Se eu fosse intitular a mensagem, seria: desobediência sempre me traz consequências. Eita! Esse ponto é muito interessante, porque por mais que sabemos, por mais que somos instruídos, por mais que tentamos caminhar dentro do que é correto, se nós não nos policiarmos, o nosso coração pende para ser desobediente, pende para ser rebelde, pende para ser duro. E para levedar um pouco mais esse negócio, nós temos vivido tempos aonde a influência digital tem entrado nas nossas casas, entrado nas nossas famílias e tem ainda colocado mais potência, mais amplitude, uma maior ênfase em condições que leva que eu me veja numa posição aonde eu encontro pessoas que concordam com aquilo, e ao todo tempo que eu estou ali pensando em algo aonde o meu coração está tomado pela carne muitas vezes, e a rebeldia começa a aflorar. É só eu entrar na rede social naquele assunto que eu vou achar alguém que vai me dar razão. E nós começamos a ver pessoas ao nosso redor que, por conta de aceitação, por conta de falar que ele está certo, por conta de eu tenho a razão, é assim mesmo, eu não falei, se mergulham nessas redes sociais e começam a ignorar os bons costumes, dos ensinamentos dos seus pais, dos ensinamentos dos seus líderes, dos seus pastores, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Deus, e por conta de uma aceitação ou por um reconhecimento humano, se rebelam contra os seus pais, se rebelam contra os seus líderes, se rebelam contra Deus. Triste essa situação, vocês não acham? E quantas pessoas que nós amamos, e quantas pessoas que nós conhecemos, que têm mergulhado nessa influência digital, que tem se afastado dos caminhos do Senhor, que tem se afastado da comunhão com os irmãos, que tem se afastado da comunhão com seus pais, e que estão perdidos na própria soberba, na dureza do seu próprio coração. E aí eu comecei a olhar e falei: uau! E você começa a olhar ao redor, você vai num lanche, está uma família sentada, ninguém mais conversa, se conversa pelo WhatsApp, pela rede social. Dentro de casa, se vai chamar alguém, ninguém grita mais, manda uma mensagem: você está onde?
Se eu preciso de alguma coisa, eu mando uma mensagem. Entenda que a internet é algo legal, sim, tem coisas boas, mas o mundo jaz do maligno. Eu quero falar para você que tome cuidado com o que você tem acessado, tome cuidado com o que você tem visto, tome cuidado com o que você tem aberto o teu coração para receber das redes sociais, porque nem tudo que parece ser cordeiro verdadeiramente é. Existem muitos lobos ali que colocam meias verdades, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo os ensinamentos de Deus, distorcendo os ensinamentos dos seus pais. Muitos dos bons costumes têm sido deixados para trás por nossa geração, e muitas coisas estão se perdendo. Entenda que hoje eu e você estamos conectados ao mundo o tempo todo, ao toque de uma tela. Só que nós temos que nos policiar, porque sabemos que o mundo jaz do... A todo tempo eu estou conectado nele. Você já viu a garça? A garça vive na lama, a garça vive no barro. Você já viu uma garça toda suja? Ela caminha sobre o barro, mas ela não se mistura. Nós temos que fazer a diferença nesse tempo dessa maneira. Andamos em meio ao mundo, mas não fazemos parte dele, somos diferentes. Aleluia. Sabe, irmãos, infelizmente muitos irmãos não policiam, e para serem aceitos e para ter reconhecimento humano, eles começam a permitir com que o mundo seja um influenciador na vida dele, e não ele uma influência sobre esse mundo. Ele deixa de brilhar como luz desse mundo e começa a se escurecer e expressar as trevas. E muitas pessoas não percebem, mas quando ele dá por fé, ele está completamente afastado do caminho do Senhor. Sabe, todas as pessoas que começam com o coração fermentando em desobediência, você vai ver que logo como consequência, ou ele se afasta, ou ele é afastado do meio da comunhão. Ah, mas isso tem aonde? Quando Adão e Eva pecam, eles se afastam da presença de Deus, se escondendo. Em seguida, eles são expulsos do Éden. Quando Miriam se rebela contra Moisés, ela é afastada do arraial. Quando Saul desobedece a Deus, ele é rejeitado como rei. Isso aponta para nós policiar o nosso coração, que todas as vezes que nós pendemos para a desobediência, ou nós nos afastamos, ou seremos afastados da comunhão ou da presença até mesmo do Senhor. E isso nós temos que criar esse temor, gerar esse temor no nosso coração. Porque hoje é muito fácil eu ter informação, é muito fácil eu ter uma pesquisa, e é muito difícil eu investir um tempo de qualidade para com Deus. Nossa, eu vou ter que sair de casa. Ah, tem a live, vou ficar em casa hoje. Entenda, para você que não pode estar presente, a live é uma benção. Mas para você que pode e não estar, você está perdendo a comunhão com a igreja nesse momento, a bênção que Deus está preparando para você. Não que os irmãos que não podem não estão sendo abençoados por uma palavra, pela oração dos irmãos, porque Deus não se limita no nosso espaço físico, mas estar em comunhão com os irmãos já é uma bênção para a minha vida, para a sua vida. E quando eu começo a olhar o tanto que tem se perdido por conta de meios sociais, o tanto de tempo que as pessoas têm gastado vendo coisas que não edificam em nada a vida dele, começamos a então ficar preocupados, sabe? O dependente químico, ele fica 1, 2, 3 dias, uma semana sem usar a droga. Agora tem pessoas, arranca seu celular uma semana, arranca o WhatsApp um dia, arranca os meios de comunicações, você vai ver pessoas ficando malucas na rua.
Ou seja, de uma maneira muito sutil, o mundo tem entrado nas nossas casas e tem colocado coisas que distorcem a palavra de Deus e até mesmo nos afasta da presença do Senhor. E para muitas pessoas, as redes sociais já viraram o Deus deles. E isso é muito sério. E nós temos que não somente nos policiar, mas também policiar os nossos filhos, policiar os nossos familiares. Porque não é hoje incomum pessoas estar dentro do prédio onde era para estar voltado com o coração a Deus, vendo o que está acontecendo ali, aqui, aquilo outro. Cadê a reverência ao Senhor? Cadê a reverência com os irmãos? Cadê o seu compromisso de ser um provocador da glória de Deus? Cadê o seu compromisso em colocar a Deus acima de todas as coisas? E o que fazer mediante tudo isso? Como evitar para que isso não venha acontecer conosco? Porque muitas pessoas estão se esfriando na fé, se esfriando em amor para com o próximo, por conta de um mundo virtual. Quantas pessoas você vê sorrindo numa foto agora, curte a foto dele e em seguida ele se suicida? Porque não é real. Quantas pessoas vão falar uma palavra supostamente da parte de Deus ou supostamente motivacional, mas ele não te conhece, ele não sabe qual que é a sua necessidade verdadeiramente, ele não tem um compromisso com você. Olha para o irmão que está ao seu lado, olha bem, fala assim: irmão, como igreja, nós temos um compromisso de orar um pelos outros. Aleluia! Nós como igreja temos que estar comprometidos em sim, um cuidar do outro, um guardar a vida do outro em oração. Temos os nossos turnos de oração, aonde as orações dos irmãos são contínuas. Quantos aqui já têm testemunhos de problemas que foram lançados nesse grupo da igreja, que a igreja toda entra em intercessão pela vida daquele irmão e Deus age? Deixa eu falar para você, o sistema que governa o mundo precisa do celular, mas o sistema que governa a igreja, aleluia, precisa do Espírito Santo derramando e trazendo discernimento, comprometimento, para que queima no nosso coração essa vontade, esse posicionamento de adorar a Deus e de lutar pela vida dos irmãos, aleluia. Sabe do que a igreja está precisando? Da sua oração. Sabe do que a igreja está precisando? Do meu e do seu posicionamento. Sabe do que o mundo está precisando? Da oração do corpo de Cristo, aleluia. Sabe, irmãos, é muita mensagem no celular, tem mensagem de todo tipo, tem palavra de todo tipo, tem ensinamento de todo tipo. Agora eu quero falar para você, tudo o que vai contra o ensinamento do seu pai, da sua mãe, dos seus pastores, contra a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, vai ser pedra de tropeço para a sua vida. Sejamos vigilantes. Qualquer circunstância aonde me coloca numa posição onde eu me rebelo contra as autoridades delegadas sobre a minha vida, eu tenho que já olhar e falar: isso não é para mim. Até mesmo fofocas dentro do ambiente. Se é uma fofoca contra uma autoridade, irmão, sai fora, chuta que é laço. Isso normalmente não edifica. Pessoas que querem edificar a tua vida numa situação dessa, falam: vamos lá tratar com o irmão esse negócio? Vamos resolver isso? Porque somos irmãos, ninguém quer o mal aqui um do outro. Ninguém está competindo um com o outro, mas sim estamos caminhando junto para um alvo muito maior do que o que esse mundo pode nos proporcionar, que é a vida com o Senhor. Mas o que é que tem que faltado? Primeiro quero compartilhar um texto com os irmãos, bem conhecido e muito usado para evangelismo.
mas que o Senhor falou comigo nesse texto a respeito desse assunto. Abra sua Bíblia no livro de João 3, do 16 até o 19. João 3, 16 até o 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Essa palavra para nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui o que me chama a atenção, irmãos, é que tem uma palavra muito pequenininha, que tem uma amplitude muito forte. Você já parou para pensar o que é crer? Você já parou para meditar qual que é a profundidade dessa palavrinha, crer? Você já teve a curiosidade de buscar num dicionário o que é crer? Esse verbo que, quando eu tomo essa atitude de crer, eu tenho esse direito de ter a vida com o Senhor. Você já parou para pensar? Você já parou para ver a profundidade que isso pode? Sabe? Crer pode ser representado por tomar por verdadeiro, acreditar, crer que tudo vale a pena, confiar em, acreditar como verdadeira palavra ou manifestação. Aleluia! Isso significa crer. Ou seja, eu tenho que acreditar que essa palavra é verdadeira. Eu tenho que acreditar que através das pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eu tenho que acreditar que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Eu tenho que acreditar sim que Ele morreu, mas o terceiro dia ressuscitou e o nosso Redentor vive. Crer é não duvidar no coração. Crer é tomar toda a palavra de Deus como verdade, todo o ensinamento do Senhor como algo que vai edificar minha vida e vai mudar a minha vida, e não aceitar a influência das coisas do mundo, ou que fulano ou beltrano está falando contra a palavra de Deus, que vai valer. Eu tenho que tomar como verdade todo o ensinamento do Senhor. Eu tenho que pegar toda a palavra e não aceitar com que as brechinhas, os negocinhos, os jeitinhos me afaste dos ensinamentos do meu Deus. Essa é a diferença de quem vai suportar essa invasão dos que vão perecer e vão sucumbir nela. Eu tenho que crer. Fala, irmão, acorda um pouquinho e vamos crer na palavra do Senhor, amém? Aleluia! Sabe, irmãos, as redes entram de uma forma que anestesia o nosso entendimento. O entretenimento toma todo o seu tempo. É tanta coisa. É tanto vídeo, é tanta informação, é tanto isso e tanto aquilo, e pouco de Deus, pouco da palavra de Deus, pouco das coisas de Deus, pouco de comunhão com Deus, pouco de comunhão com os irmãos, pouco de amor ao próximo, e do mundo muita coisa, e muitos têm perecido. E nessa palavra, irmãos, em muitos textos, ela vai me direcionar a honrar e amar a Deus sobre todas as coisas.
a honrar pai e mãe, a honrar os meus líderes, os meus pastores, as autoridades delegadas. Então, o que nós mais vamos ver nos meios sociais são pessoas tentando tirar o valor dessas autoridades instituídas por Deus na nossa vida. Ah, você vai fazer isso, funcionava no tempo do seu pai, para os mais jovens. Deixa de ser careta, nem sei se é mais esse termo, né? Você vai tomar bênção do seu pai? Ninguém faz isso mais não. Deixa eu falar para você, seu pai e sua mãe têm sim autoridade para liberar a bênção sobre a tua vida. Você já viu pessoas que desobedecem pai e mãe? Você já viu o resultado dessa desobediência? Só coisa boa? Misericórdia, né? Irmãos, não acaba bem. Por mais que você seja instruído, por mais que você seja culto, e seu pai às vezes não teve a oportunidade ou não teve o nível de estudo que você tem, mas ele tem algo, a autoridade que Deus deu para ele, e vivência de vida. Ele é uma autoridade e tem que ser respeitado. Que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus fale no coração dos nossos jovens, dos irmãos, para que tenham a revelação da profundidade dessa palavra. Senhor Deus, Espírito Santo, me ajuda, trazendo, ó Pai, o discernimento, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, no verso 5. Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Lembra que eu falei que a influência tem tentado tirar o foco das autoridades delegadas sobre nossa vida? O que o texto está nos orientando? Amar, pois, ao Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Irmãos, olha a profundidade desse texto. Você já entregou o seu tudo em algo? Você já entregou o seu máximo em algo? Você já se entregou de uma maneira que não é comum? Esse texto recomenda para que nós façamos isso todas as vezes que vamos buscar esse relacionamento com o Senhor, todos os momentos da nossa vida, todo momento de decisão. Eu vou tomar uma decisão, primeiro eu consulto a Deus. Eu vou dar mais um passo, primeiro eu consulto a Deus. Eu vou para frente ou eu vou para trás? Senhor, sabe, irmãos, honrar a Deus é você colocar Ele em todas as circunstâncias em primeiro lugar. É eu dar preferência para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Mas infelizmente, hoje, muitos ensinos têm tentado tirar do povo de Deus a oportunidade e a liberdade que nós temos, e que muitos sentiu a perda dela nesse período de pandemia, aonde verdadeiramente nós não podíamos estar reunidos aqui para adorar, aonde ficávamos em casa e sentia saudade dos irmãos, sentíamos saudade de estar aqui dentro do prédio, levantando a mão, adorando, dando um glória a Deus, recebendo uma oração, muitos orando um pelos outros, e de fato entregando a nossa adoração a Deus. Em casa ficava aquele negócio meio diferente. Tem casa que você nem pode dar um glória a Deus muito alto. Imagina, sei lá, no apartamento, oh, aleluia, né? O vizinho vai ligar lá na portaria, ó, tem um ficando maluco aqui, ó. Não é não? Mas
Muitos ensinamentos hoje falam que não precisa de nada disso não. Você pode adorar a Deus de qualquer maneira, Deus vai te amar independente. Ei, de fato Deus te ama na condição que você está, mas Deus é santo, para você se aproximar dele você precisa estar em santidade. Muitos ensinamentos vão falar que você não precisa mais jejuar não, para que isso? Não precisa de oração não, para que isso? Isso era lá atrás, agora não, agora é a graça. Cristo já fez todas as coisas, é tudo nosso, está garantido. Deixa eu falar para você, não confunda a liberdade que Deus nos dá com libertinagem que o homem tenta nos ensinar. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem arrependimento, e não existe o testemunho de alguém que verdadeiramente encontrou com Cristo sem mudança de vida, sem viver uma novidade na sua vida, tendo uma vida nova, tendo uma vida de renovo. Quantas pessoas têm sido enganadas porque ele não examina a palavra de Deus, ele não examina e não se comporta com os ensinamentos que os seus líderes têm dado, ensinado. Ele não tem obedecido os ensinamentos nem de pai, nem de mãe, nem dos irmãos mais velhos. E aí entra um cego puxando o outro para o abismo, e se esquecem até mesmo do temor a Deus. Quando eu recebo o Evangelho e creio na palavra de Deus, uma das coisas que começa a gerar no meu coração tem que ser o temor, porque quando eu começo a conhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, irmãos, não tem como não ter temor a Deus. Sabe, todas as vezes que eu penso que a gente recebe o desafio de trazer uma palavra da parte de Deus, eu acho que não tem jeito de você subir aqui para falar algo da parte de Deus e não tremer. Sabe por quê? Porque se eu sair fora dos ensinamentos do Senhor, ou qualquer um irmão sai fora dos ensinamentos do Senhor, deixa eu falar para você, nós vamos prestar conta para Deus. E isso é muito sério. E às vezes eu me assusto com alguns tipos de ensinamento, pessoas que não têm compromisso com Deus, ou pessoas que não têm revelação disso, ou não têm um conhecimento da grandeza de Deus, e começam a ensinar coisas malucas, totalmente distorcidas da palavra de Deus. Sabe, irmãos, o dia do ai na vida dessas pessoas vai ser triste, e nós temos que ter esse temor, ter essa noção de que nós vamos sim todos comparecer e prestar conta pelas nossas obras. Muitas coisas nós vamos colher aqui mesmo, mas outras coisas nós vamos receber naquele dia. Sabe, você pode colher aqui descanso e paz em meio a tribulações. Você pode colher aqui curas instantâneas no poder do nome do Senhor Jesus. Você pode colher aqui também tantas outras coisas que o Senhor nos dá. Mas a principal hoje que o Senhor nos dá é a presença dEle em meio às nossas reuniões. É a oportunidade de desfrutarmos de uma graça que não tem custo, precisa só de uma atitude, de um posicionamento. Sabe, eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de entregar os trem tudo de graça, mas eu entendo Deus nesse aspecto, porque normalmente quando você dá algo de graça para a pessoa que não tem entendimento daquilo, do custo daquilo, ele não valoriza e trata de qualquer jeito. Quando custa para a pessoa é diferente. Quando dói no bolso dele, ele cuida de uma maneira diferente.
Quando você compra o teu carro, você não sai dando cavalinho de pau porque você sabe quanto custa um pneu. Você não vai meter o pé no acelerador porque você sabe quanto está o litro do combustível. Você vai andar ali, ó, só triscando, mas um pouco balança a cabeça para ver se embala, né? Porque você sabe do preço. Agora, você pegar algo de alguém que não te custou nada, o pé até fura o assoalho na hora de sair, a freada é brusca, mas se você sabe o preço, você fala, opa, seu freador demais, vai gastar pastilha de freio, vai gastar pneu. Na hora de frear, você pensa, vamos de freio motor. Não é não? Mas eu entendo a Deus também, porque se fosse algo que nós tivéssemos que comprar, nós íamos ficar, não, eu comprei, eu paguei, eu tenho direito, isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser da minha salvação. Então Deus permitiu que fosse pela graça. Mas infelizmente muitas pessoas agem dessa maneira, desprezando o sacrifício de Cristo na cruz, desprezando o amor que Deus expressou entregando o seu Filho, como nós lemos em João 3,16. É como aquela pessoa que pega o teu carro e esfola e devolve. Sabe, todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos pegando Jesus e esfolando Ele na cruz de novo. É como eu pegar e falar assim, não, sofre mais um pouco lá, porque isso aqui é insuficiente para mim. Irmãos, quando eu ter revelação do preço que foi pago, eu vou poder falar que a graça do Senhor me basta. Eu vou reconhecer que Deus me amou de tal maneira que eu não tinha como pagar, eu não tinha como fazer nada, eu estava condenado à morte, eu estava mergulhado nas minhas transgressões, mas o Senhor, no seu infinito amor, me amou de tal maneira que entrega Jesus, e Jesus topa a parada de tomar sobre si toda a condenação que estava sobre a minha vida e carrega sobre a vida dele, me trazendo vida e me trazendo direito de me relacionar com Deus mais uma vez. Deixa eu falar para você, vigia nas suas decisões. Nós acabamos de passar por Pentecostes, e Pentecostes aconteceu porque os irmãos foram obedientes e perseveraram em oração. Aqui nós tivemos 3 dias de palavras que nos orientou a buscar a Deus, a buscar a presença do Espírito Santo de uma maneira mais aparente na nossa vida, e precisa de uma posição minha e sua, que é de tomar essa palavra e falar, Deus entregou isso para mim, Deus quer ter um tempo de qualidade comigo, Deus quer me revestir de autoridade para impactar esse tempo, essa geração, para mudar a minha casa, para mudar a minha família, para mudar aonde quer que eu esteja. Deus te chamou para ser luz, Deus me chamou para ser luz, e luz não caminha com treva, e luz também não se esconde em meio às trevas. Ela vai destacar, ela vai ser diferente, ela vai brilhar, não vai ficar uma penumbra, não vai ficar mais ou menos claro, vai ser luz, vai ser sal. Uma outra autoridade que nós temos que respeitar é a autoridade dos nossos pais. Abra lá a sua Bíblia no livro de Hebreus, Efésios 6, do 1 até o 3. Efésios 6, do 1 até o 3. Aleluia. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Sabe, irmãos,
Infelizmente, muitos jovens têm negligenciado esse ensino da palavra de Deus e têm negligenciado os conselhos e o acolhimento do seu pai e da sua mãe. E nós vemos quantos jovens morrendo tão cedo. Nós vemos quantos jovens com a vida destruída já nos primeiros anos da sua vida. Quantas pessoas têm a vida destruída simplesmente porque ele preferiu ouvir um amigo, preferiu ouvir algum ensinamento que ele viu em algum lugar e não atendeu ao ensinamento do seu pai, da sua mãe. O que a palavra nos ensina? Honrar esse pai, honrar essa mãe. Ah, mas eu não concordo com tudo. Mas entenda, Deus colocou ele sobre a tua vida como autoridade. Ah, mas o meu pai é muito rígido comigo. É porque você precisava de um pai rígido. Ah, mas minha mãe pega pesado comigo. Mas é porque você precisava de uma mãe que pegava pesado com você. Ou Deus errou na administração dele? Deus errou com você? Poxa, meu pai podia ser assim, podia ser assado. Deus errou comigo. Não, Deus sabe de todas as coisas. Então nós temos que tomar essa palavra. Jovens, se você tem visto alguns vídeos que orientam você a ignorar seu pai, sua mãe, os ensinamentos dele, veja o que a palavra de Deus ensina a vocês. Observe as Escrituras. Permita com que essa graça que trouxe o temor no teu coração, traga o temor na hora de você for responder ou desobedecer o teu pai, porque toda desobediência traz uma consequência. É princípio, e não é estabelecido por homens, é o próprio Senhor que nos colocou. Uma outra autoridade que tem sido muito atacada nas redes são os nossos líderes, os nossos pastores. Eu já vi assim: pare de dar o seu dízimo e mande seu pastor ir trabalhar. E entre outros títulos, aonde que a pessoa que já está com o coração avarento, com o coração endurecido, porque acabamos de ver o Senhor ensinando que segundo a generosidade do nosso coração, Deus nos abençoa, trazem esses ensinos que não vai edificar a tua vida, muito pelo contrário, vai te afastar da prosperidade que o Senhor Deus proporcionou para nós. Abra lá em Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeça-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vai lá, 1 Timóteo 5,17. Timóteo 5,17. Os presbíteros que lidam bem com a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Amém? Sabe, irmãos, como que eu vou me rebelar contra essas autoridades que o Senhor Deus colocou na minha vida, sabendo que eles vão ter a revelação de que eles vão prestar conta de cada um aqui para o Senhor. Todo ensinamento que traz esse tipo de conduta não tem como ser bênção e tem procedência maligna.
é algo que quer te afastar da presença, da comunhão. E esquecemos que existe uma condenação. As pessoas vão escolher as trevas do que a luz nesse tempo. Tomam para si o que ele acha que tem que ser e se esquece dos ensinamentos do Senhor. Se esquece que as autoridades foram delegadas e instituídas pelo Senhor. Pegam como verdade fragmentos de coisas de pessoas que não têm um compromisso real com a sua vida. E olha que eu não estou falando aqui para, como diz, puxar algo a nosso respeito ou para nós. Eu estou falando aqui com todo o temor que eu tenho ao Senhor. Todo o ensinamento que incentiva a rebeldia, ele é de procedência maligna. Todo ensinamento que massageia o teu ego, te elevando acima de todas as coisas, te afasta da presença de Deus, porque Deus resiste ao soberbo. Quero partilhar em João, só que os irmãos acompanhem, João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe, irmãos, fica bem claro esse texto, essa condenação, ela chega na minha vida e na sua vida, quando eu estou mais preso nas coisas do mundo, do que nas coisas de Deus. E aí as minhas obras começam a ser manifestas, porque pode dois que não estiver de comum acordo andarem juntos? De maneira nenhuma. É por isso que rebelde anda com rebelde. É por isso que soberbo anda com soberbo. Então a condenação é essa. Desprezam os ensinamentos do Pai, desprezam o ensinamento de Deus, desprezam os ensinamentos de Jesus, desprezam os ensinamentos dos seus líderes, porque a treva do meu coração me proporciona que eu faça isso, e aí eu pego e acho o outro que está de comum acordo comigo e eu bandeio para lá. Rejeito o ensinamento, rejeito o cuidado, rejeito o que me chama para viver livre do pecado e em novidade de vida, para me embrear em tudo quanto é coisa que massageia o meu ego e valoriza a minha carne. Pessoas cheias do Espírito Santo não vão ser conivente com a situação dessa, porque ele não está buscando o reconhecimento mais aqui desse tempo, ele está buscando o reconhecimento do Senhor. Eu honro os meus pastores, honro, porque junto dessa honra eu estou honrando a Deus. Eu honro meu pai e minha mãe, porque eu honro a Deus e porque eu sou o primeiro a ser beneficiado também. É o primeiro mandamento com promessa. Eu sou beneficiado quando eu obedeço, e tenho consequências desagradáveis quando permito que a rebeldia expresse no meu coração e flua através dos meus lábios ou através das minhas atitudes. Porque às vezes eu não preciso falar para expressar a minha rebeldia. As minhas atitudes falam mais do que 1000 palavras. Às vezes eu não preciso falar nada, mas de eu entrar em acordo com determinadas coisas já mostra o que está no meu coração. Temos que policiar porque os dias são maus. Temos que policiar porque essas influências têm entrado na nossa casa dia após dia. Muitos têm se afastado e têm permitido que essa influência
entre no teu coração, buscando reconhecimento, buscando aceitação, buscando likes, buscando isso e aquilo, que é tudo passageiro, buscando reconhecimento humano. Eu preciso ser reconhecido. Nessa igreja ninguém me reconheceu ainda. Eu já ouvi isso. Ninguém tem me reconhecido nessa igreja. Aí chega para um outro que está na mesma condição, eu também não. Eles têm a panela deles. Misericórdia, irmãos. Sabe qual que é o nosso desejo? Que você amadureça e dê frutos. Sabe para que Deus nos chamou? Para fazer o mesmo que Ele fez, o mesmo que Cristo fez. Sabe por que muitas vezes nós não amadurecemos? Porque a gente não quer se entregar, a gente não quer o compromisso, e ministério fala de serviço e tem compromisso. Pergunta para um ministro aí se a vida deles foi a mesma coisa depois que ele entrou em ministério. E deixa eu falar, jamais será. Mas deixa eu falar algo para alegrar o teu coração. Quem vai te reconhecer e quem vai trazer a sua recompensa é o Senhor. Aleluia! A minha vida não vai ser mais a mesma. Eu vou ter que negar a mim mesmo, eu vou ter que morrer para mim mesmo, eu vou ter que morrer para minhas vontades, para o meu desejo, eu vou ter que tomar a minha cruz, mas eu vou seguindo a Jesus. E isso é para você. Você está disposto a morrer? Você está disposto a negar a si mesmo? Você está disposto a não ser mais influenciado, mas um influenciador? Você vai ter que pagar o preço. Vai ser ensaios, ensaios, ensaios. Vai ter que chegar mais cedo. Vai ter mais tempo de jejum. Vai ter que ter compromisso de oração. Vai ter que ter compromisso com os seus líderes. Vai ter que ter submissão. Isso é ministério. Estou falando alguma novidade? Jesus já ensinou isso. Você quer vir após mim? Toma a tua cruz. Porque Ele sabia qual que era a dele. Um conselho que o profeta Isaías nos dá para o tempo de hoje. Abra lá em Isaías 2, 22. Essa versão é NVI. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Forte esse texto. Muitas pessoas têm confiado em tudo, menos em Deus. Têm descansado em homens, e não em quem verdadeiramente pode te dar o descanso. Tem confiado na provisão humana, mas não verdadeiramente em quem tem o poder de ser o seu provedor. Tem buscado o reconhecimento de homens e tem se esquecido de buscar o reconhecimento de Deus. Esse texto nos aconselha nesse tempo: parem, basta com isso. É tempo de buscar quem verdadeiramente importa, que é o Senhor. É tempo de nos render a quem verdadeiramente importa, que é ao Senhor. Porque os homens, que valor eles têm? O que eu posso fazer para você? Muito pouco ou nada. Mas o que Deus pode fazer por mim e por você? Deus pode fazer tudo. Muito mais e além do que eu possa imaginar, o que eu possa pensar. Porque os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. E muitos têm trocado a grandeza de Deus pela pequenez do homem. E então querem aquele líder perfeito, aquele pastor fulano de tal. Deixa eu falar para você,
nós, os pastores, somos humanos como você, estamos num processo de crescimento como você, e vamos errar, mas entenda, tem o Espírito de Deus que vai acertar as contas conosco, e tem o ministério, que são a nossa cobertura, que vai nos exortar também. Nós estamos debaixo de autoridade, assim como você está hoje, e vamos ter que prestar conta. Então, se você está procurando um pastor perfeito, 2P, PP, pastor perfeito, desiste, porque você não vai achar. Agora, se você está buscando alguém que te ensina a palavra de Deus, de maneira que tenha compromisso com a tua vida, é tempo de você se submeter a essa autoridade, é tempo de você honrar essas pessoas que têm buscado em Deus o discernimento para trazer uma palavra para você, para orar pela tua vida, a disposição de estender a mão no momento que você precisa. Mas por que muitas pessoas se afastam? Porque tem rebeldia no coração. E é mais fácil eu sair falando pelos cantos do que eu tratar um assunto. É mais fácil eu falar dos defeitos do João Batista o profeta Everton, do que eu chegar nele e conversar com ele, um papo maduro, um papo que vai edificar a vida do João. Sabe, falta coragem nesse tempo, de ter a hombridade. Isso não é todos, tem muitos irmãos que têm, principalmente os que têm revelação do que é corpo. Você não vai ver uma bicheira no seu pé e não se importar com isso, uma ferida no seu pé, você vai tratar e vai usar das suas mãos. Você não vai ver o seu irmão se perder e deixar com que ele se perda, porque ele faz parte do mesmo corpo. Somos um corpo, amém, irmãos? E para encerrar, eu quero partilhar um texto que é um princípio estabelecido pelo Senhor, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, do 6 até o 10. Gálatas 6, do 6 até o 10. O que está sendo instruído na palavra, partilhem todas as coisas boas com quem o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe, irmãos, quando eu olho esse texto, ele me traz um temor no coração. Primeiro, por eu entender que ele é um princípio estabelecido por Deus. Segundo, que ele coloca a mim e a você como escarnecedores de Deus, quando optamos semear frutos da nossa carne. Como que isso não vai ter consequência? Quando a minha desobediência reina, eu vou ter o fruto dessa desobediência. O que o texto é bem claro aqui? Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, o próprio Deus vai tratar comigo e com você quando nós nos portamos dessa maneira. E o que vem a exortação? O que semeia para a carne, dela colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, dele colherá vida. Entende?
O poder de ter vida e o poder de ser destruído está na minha semeadura, na minha decisão, na sua semeadura, na sua decisão. Você vai honrar a Deus, honrar seus pais, honrar as autoridades, ou você vai se rebelar contra elas? Você vai buscar se encher do Espírito de Deus, ou você vai buscar massagear o seu ego? Sabe, porque o que nós temos que fazer está bem claro: buscar em Deus através do Espírito Santo e da submissão à palavra de Deus, que nos orienta a nos submeter aos nossos líderes, aos nossos pais, e assim caminhar para que venhamos ter a vida. E assim a luz resplandece, trazendo o que está no teu coração. Assim você se torna um influenciador e não um influenciado. Assim você começa a expressar o que Deus fez na tua vida e não aquele velho homem. Assim você começa a crescer por ter revelação que quando eu semeio a minha vida nesse tempo, eu colho a vida na eternidade, porque eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer que Deus preparou o lugar, Jesus foi preparar o lugar, Ele volta, e Ele vem buscar a tua igreja, e Ele vem buscar a mim e a você, que estiver preparado e que sermos fiel até o fim. Deus espera de mim e de você uma fidelidade, uma conduta diferenciada, um posicionamento diferenciado, uma maturidade adquirida na palavra de Deus, junto da comunhão com os meus irmãos, junto da obediência aos meus pais. O que impede de tomarmos esse posicionamento? A minha soberba, a minha arrogância, o meu ego, o meu temperamento forte. Mas deixa eu falar para você, tudo isso foi levado lá na cruz do madeiro, entrega para Jesus. As transgressões foram levadas, e hoje eu e você consegue se posicionar e falar: não sou mais assim. Posso até ter sido, mas hoje eu sou uma nova criatura e vivo a minha vida de glória em glória, tendo a minha vida renovada a cada manhã, cada dia mais próximo do Senhor. É um posicionamento, é uma entrega. Quer a consequência da desobediência, ou quer a vida da obediência? O que você quer para você nesse tempo? Você quer estar conectado com o mundo, ou você quer estar conectado com Deus? O que você escolhe para esse tempo de hoje? O que você pretende para os próximos dias? Expressar esse amor que Deus nos mostra e se entrega por nós, ou expressar o cuidado do mundo? Nós podemos mudar muitas vidas, nós podemos ser instrumento de Deus ainda nesse tempo, nós podemos fazer o bem ainda hoje, nós podemos praticar esse amor e esse bem, porque a graça ainda está abundante em nosso tempo. Mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos crer na palavra de Deus. Não tem mais tempo para brincadeira, é tempo de posicionamento. E eu convido a igreja a se colocar de pé nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante.
Peça para que o Espírito de Deus, que nos auxilia na nossa fraqueza, constrange o teu coração nessa hora. Senhor, Espírito Santo de Deus, faça a tua obra. Constrange aos nossos corações nesse instante. Ó Deus, de maneira que venhamos nos arrepender de todas as vezes que plantamos rebeldia ao invés de obediência. Ó Deus, de todas as vezes que pegamos ensinamentos contrários à tua palavra e tentamos implantar dentro da tua igreja, Senhor, nos perdoa. Senhor, muda a minha condição. Espírito Santo, faça a obra em mim, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor. Traz esse entendimento da profundeza desse chamado, do qual o Senhor tem nos levantado nesse tempo. Ó Deus, o Senhor não chamou pessoas para fazer número, mas o Senhor tem instituído sacerdotes aqui. O Senhor tem nos chamado para ser sacerdotes, e sacerdotes se relacionam com o Senhor, sacerdotes se entregam, sacerdotes que obedecem ao Senhor, porque não somos sacerdotes de qualquer linhagem. Ó Deus, o Senhor tem levantado uma igreja para ser uma nação santa, um povo eleito, um povo escolhido. Pai, obrigado porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor escolheu a nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, a condenação que estava sobre nós. Ó Deus, cada açoite, ó Deus, cada ferimento que o Senhor levou sobre o teu corpo, do qual o Senhor não mediu esforços, mas se entregou, por amor a mim, por amor aos meus irmãos, por amor a sua criação. Ó Deus, o Senhor levou as nossas enfermidades. Ó Deus, o véu se rasga. Então hoje podemos estarmos ligados no Senhor. O Senhor tem recebido as nossas orações, apesar de sermos falhos, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos limitados, mas o Senhor tem ouvido e tem buscado esses adoradores, ó Deus. Ó Deus, reconhecemos que não somos perfeitos, Senhor, mas que o Senhor venha nos aperfeiçoar nesse tempo, e que flua de nós a verdadeira adoração, para que a presença do Senhor resplandeça em cada reunião, em cada casa, na vida de cada irmão, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Molda, Deus, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Se existe alguém que está nos visitando no dia de hoje, saiba que Deus entregou o seu Filho, e esse Filho se entregou numa cruz por amor a você. E se você quer fazer uma aliança com esse Deus amoroso, que se entregou por amor a você, basta que você levante uma de suas mãos, e um irmão vai estar orando com você, e essa vida que flui de Deus para nós, passa a fluir sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus.
Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque apesar, ó Deus, de todas as coisas, o Senhor tem feito através de nossas vidas. Apesar de nós mesmos, ó Deus, o Senhor tem feito no meio da tua igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada família aqui representada, cada família que tem nos assistido. Abençoe, ó Deus, cada casa. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra venha trazer o renovo, um posicionamento e uma vida nova no meio da tua igreja. Uma igreja que não se contenta com as coisas desse mundo, mas que expressam vida de Deus no seu tempo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém e amém.